documentário tem como foco as antigas salas de cinema da região da Zona da Mata Mineira, nas cidades de Além Paraíba, Volta Grande, Leopoldina, Recreio, Dona Eusébia e Cataguases. Existiram nessas cidades, desde salas sem som a imponentes cinemas com mais de 600 lugares. O início do século XX representou um momento de extremas mudanças, adaptações e mobilizações em torno de ideias como desenvolvimento e progresso. Através da introdução de padrões europeus, a região da Zona da Mata Mineira desempenhou papéis de sua belle époque. Um processo civilizador frenético fez jorrar aparelhos modernos nos núcleos urbanos, a chegada do trem, dos bondes elétricos, o fornecimento de energia elétrica e o cinema seriam um dos tantos exemplos de avanços que passariam a integrar a realidade de algumas cidades mineiras. Saía dali, assim, meio tonto, sabe? Achando aquilo mais uma mágica, um negócio. Como é que pode, pai? Como é que o menino pode fazer isso? Meu Deus do céu! Tem uma cabine lá dentro do cinema, sabe? Então tinha uns óculos lá em cima, da onde saía o facho de luz. E ficava pensando como é que o que pode passar naquilo ali e não cair. Tinha aquele facho de luz ali, aquele cavalo correndo. É o segundo filme produzido pelos irmãos Lumière, é chamada A Chegada do Trem à Estação. 2 minutos e meio, 3 minutos de duração. Ele foi o segundo a ser produzido, mas foi o primeiro a ser exibido publicamente. E consta que ele teve a sua primeira exibição num café, né, em Paris, e que a novidade, né, de você ter o movimento, né, fez com que, quando a locomotiva, que o filme é exatamente a locomotiva chegando na estação, quando ela avança na tela, né, segundo consta, algumas pessoas se assustaram e saíram. No início do século XX, o cinema como diversão não se propunha modernista, sequer se percebia como sétima arte. Embora se filmasse muito no Brasil nos anos 20, o cinema não figurou na Semana da Arte Moderna de 1922. Ainda assim, o filme é resultado da moderna tecnologia e forma, por excelência, da indústria cultural. O cinema, diversão e arte abrange a cultura de massas e também a vanguarda. Rompe com os limites do espaço e do tempo e consolida-se através do ciclo de Cataguases na história da cultura mineira. Na região da Zona da Mata Mineira, eclodiram inúmeras salas de cinema. Algumas em importantes circuitos, como o Circuito Cinema Brasil, da cidade de Ubá, e também algumas salas pequenas, como o Cine São Jorge em Dona Eusébia, fruto do amor do chefe da estação, do Mini Cinema e do Cinema São José, que surgiram na cidade de Além Paraíba. Sem contar com os estúdios Rancho Alegre do cineasta Humberto Mauro, instalado na cidade de Volta Grande, além de pequenas salas em diversas cidades da região da Mata Mineira. Muitas delas resistiram bravamente e ainda resistem com suas exibições. Hoje, na região, também estão instaladas salas não comerciais do Cine Mais Cultura e cineclubes, que dão fôlego a mais no circuito de exibição mineiro. O Cine Teatro Recreio, que era o cinema lá icônico do Humberto Mauro e da cidade toda, onde o Humberto Mauro viu os filmes americanos e alemães que o influenciaram a fazer cinema, e ao mesmo tempo, pouco tempo depois, ele viu seus próprios filmes ali projetados. Então, é o imaginário do cinema virando realidade, né? Aquilo que Mauro conseguiu fazer. A memória que eu tenho já é o prédio em ruínas e sendo erguido o que seria o Cine Cataguases. Da Barra montou um cinema em São José, às margens do Rio Paraíba, e
E ali ele trazia esses filmes, muitos estrangeiros, né, que eram trazidos da França, e já existiam várias projeções assim. Então ele trazia para cá e alguns filmes brasileiros, mas eram acompanhados por música. E essa música era tocada por artistas além paraibanos. Às vezes eles formavam quarteto, outras vezes sexteto, outras vezes tocavam sozinho enquanto estava sendo passado o filme. Mas nessa época, às vezes eles estavam tocando uma música, na sequência da música vinha uma cena triste lá no cinema, e eles estavam tocando uma marchinha alegre, né? E aí não ficava de acordo com o que estava acontecendo lá, mas era o princípio do cinema. Um ano depois, com o progresso e o resultado do cinema da Barra, aí o meu avô, Antônio Domingos de Araújo, apelidado de Nhozinho, montou um cinema também. Esse cinema ele fez em frente à estação ferroviária de São José. Então era praticamente um pertinho do outro. Meu avô então resolveu, teve uma ideia, e ele alugou um especial do trem que trazia de Melo Barreto, naquela época, hoje Fernando Lobo, né? Trazia daquela região os espectadores para assistirem ao cinema dele. E com isso eles não pagavam a passagem do trem, então eles tinham a ida e a volta de graça. Mas eu me lembro assim, que eu acho muito interessante, é que o meu pai, que na época era uma criança, ele contava que a tela do cinema, quando parava, porque o rolo da fita era pequeno, eram histórias curtas, eram coisas pequenas, paisagens ou coisas pequenas que eles filmavam com uma determinada sequência, e na mesmo horário do cinema haviam várias apresentações. Aí ele contava que quando parava, ele tinha uma pessoa encarregada de molhar a tela. Então ele subia numa escada e com um regador molhava a tela todinha. Eu achava isso muito interessante, que o meu avô falava que com isso melhorava a imagem. O projetor era manual, era rodado, não era elétrico ainda não. Depois ele teve uma outra ideia. Ele resolveu montar um drive-in e montou na Ilha Recreio, onde hoje é o campo de futebol, um drive-in. E ali era projetado o filme. Isso antes de 1920, 1915, por aí. Esse drive-in durou pouco tempo, não durou muito tempo não. E ele voltou então, montou outro cinema em São José, e no armazém onde hoje é a estação. A estação ali, depois tinha um armazém lateral. Nesse armazém lateral que guarda ele, montou um outro cinema. Isso aí vamos continuar com essa história que eu estou contando, nós vamos chegar em 1920, 21, 22, aí o Adão Araújo, que é um homem de uma visão muito grande, resolveu montar cinema em Além Paraíba. Ele montou então 3 cinemas. O Otacílio falava que ele construiu. Então, um era em São José, outro na Vila e outro em Porto Novo. O Tufi, com as ideias dele lá com Loyola, para anunciar o filme, o Loyola fazia um cartaz, mais ou menos assim de uns 2 metros de altura, escrevia lá com aquelas tintas lá,
o nome do filme direitinho, gritando, cinema hoje, que da boa, cinema hoje. Essas coisas a gente lembra, não apaga nunca mais. Então, dessa década de 30, daí pra frente, foi que o Tupi apareceu com um cinema lá, que, aliás, era um bom cinema, um prédio muito bom. Que a gente não conhecia cinema, era uma maravilha. O cinema era um cinema mudo, não? Mas a gente, como ele nasceu, né? Porque o cinema em toda parte do mundo, ele nasceu mudo, depois porque, como todo mundo nasce, depois começa a falar. Às vezes passava 2 vezes na semana. Às vezes era quinta-feira e domingo. Mas não repetia o filme não. Como o filme era mudo, ficava assim muito vazio, então eles vão lá, o Loyola lá, botaram um piano lá de um lado, eu não sei se todos os cinemas eram. Lá tinha um senhor, farmacêutico, riquíssimo, uma grande cultura, sabe, naquela época. Raimundo Augusto Pereira de Melo, São Melo. Então o cinema não começava enquanto São Melo não chegava. Então chegava, então você está na hora, quer bater com a cadeira, dava, enchia o cinema, se vê central, o São Melo chegar. O cinema é mágico, né? Uma coisa mágica, mas o cinema de São José, para mim pelo menos, era muito mais mágico, porque eu era piolho de cinema, né? Esse adjetivo, que eu tinha inclusive esse adjetivo na época. Eu ia ao cinema todos os dias. Da minha infância, na minha adolescência, eu ia ao cinema todos os dias. O cinema de São José, naquela época, no início da década de 60 principalmente, o cinema de São José funcionava todos os dias. O dono do cinema de São José era o seu Joaquim Dias Moreira, o seu Quinzoca. Logo depois, o cinema de São José, acho que com o falecimento do seu Quinzoca, ele foi acampado ou comprado, digamos, pelo Circuito Cinema Brasil. Tinha uma sala muito boa, camarote e embaixo. Quando vem enchente, a água fica fazendo metade do cinema cheio de água, enchente. Aí tem que cancelar a sessão. Que era o Cine Brasil de Porto Novo, lá de São José, que é o que eu frequentava mais, porque morava ali próximo, né? E tinha também lá no bairro de Porto Velho o Cine Borges, né? Depois foi montado um também na Vila Laroca. Você lembra que tinha um cinema no Porto Velho, ali perto da Fusaca. Era um caixote, sou veriano, era tudo num caixotinho. Era uma máquina só. As cadeiras tudo de caixote. Não tinha cadeira naquela época. Botava a veriana passar. Telinha pequena, com uns 250 lugares, mais ou menos. O Cinema Brasil foi inaugurado em 51, 8 de dezembro. O dono do cinema era Agostinho Marques. E quem mandava, Dona Maria Luiz. Tinha uma rede de cinema. Cataguases, Moriaé, Santos Dumont, Governador Valadares, Guarani, São João Policeno, Viçosa, Miraí. Tinha uma faixa de 40. Hoje está, a maior parte está em igreja, a maior parte está shopping. Os meus primeiros filmes de garoto eu assisti lá no Cinema Brasil. Os desenhos animados, que passavam, me lembro de ter visto Mowgli lá, me lembro de ter visto, nos anos já mais velhos, daqueles filmes do Neville de Almeida. Eu me lembro com certeza de ter assistido A Carne lá, alguns filmes de Coronel Chanchada. Eu me lembro que funcionava muito, assim, a gente ia muito ao cinema. O palco do Cinema Brasil, naquela época, o Cinema Brasil era basicamente só cinema, assim, você tinha um palco bem de auditório, bem estreito. Só existia além Paraíba 2, 3 cinemas do Circuito Cinema Brasil, que era o cinema de Porto Novo, da Vila Laroca e o de São José. O da Vila Laroca eu acho que não era do circuito, não tem lembrança mais. Mas o de São José e o de Porto Novo era. Só traziam filmes populares, porque o negócio deles era ganhar dinheiro.
E nós gostávamos de cinema pela arte, pela variação de temas, enfim, pelos filmes mais artísticos. Um dia nós estávamos reunidos, eu, o falecido José Oswaldo, que era dentista aqui, o seu Elias Sayone, que era o prefeito, e mais umas 2 ou 3 pessoas que eu não me recordo agora. Nós estávamos conversando à noite, falando exatamente sobre a ausência de bons filmes no cinema de Além Paraíba, quando então nós tivemos a ideia de montar um cinema aqui. O Elias falou, ótimo, vocês montam o cinema, eu alugo o salão para vocês. O que era o salão? É onde hoje é essa pataria, se eu não me engano, a Pavan. Fui ao Rio procurar o distribuidor da Metro, que era meu conhecido, e a única possibilidade que nós tínhamos de fazer um cinema era usando filmes da Metro, porque o Circuito de Cinema Brasil tinha já embarcado todas as outras distribuidoras, e eles tinham brigado com a Metro, não sei porquê. Então a Metro estava doida para entrar aqui. Foi então que nós conseguimos, com a Metro, bons filmes, se a gente fizesse o cinema. Mas tínhamos que construir o cinema. Ou pelo menos equipar o cinema, o salão já tinha. Eu chamei um primo meu que é arquiteto, o William, fez o projeto do cinema, com 120 lugares, todo tapetado, cadeiras estufadas, ar-condicionado perfeito, som da melhor qualidade possível, porque ele fez um isolamento acústico absolutamente bem feito no cinema. Qual o filme da inauguração? Na época, o que estava o sucesso na época era o Love Story. Mas o Love Story não era da Metro. E eles não iam alugar o filme para nós, aqui no concorrente. Mas aí o distribuidor da Metro, lá que era nosso amigo, falou, não, você vai inaugurar o cinema com Girassóis da Rússia. A minha relação com a sala de cinema, a Cine Volta Grande era o nome da época, remonta à minha infância. Eu me lembro que comecei a frequentar cinema, devia ter uns 5 anos, e o meu irmão 4. Meu pai, que era barbeiro lá em Volta Grande, ele priorizava isso, que achava que era importante para a gente. O cinema, nessa época, ele era administrado, eu não sei se ele era o proprietário, mas era administrado pelo seu Lucas Maziero, cuja viúva depois manteve durante algum tempo lá o Hotel Maziero, né? Ele tinha o hotel e o cinema. E havia 2 sessões semanais, às quartas-feiras e aos domingos, né? E a de quarta-feira, além de ser um pouco mais barata, ainda havia, além sempre tinha um jornal da tela, um trailer, ou longa-metragem, e na quarta-feira tinha episódio de seriados. Então a gente gostava de ir na quarta-feira, porque além de mais barato, né, nós não tínhamos condição de ir nos 2 dias por problema financeiro. Mas na quarta a gente ia. E o cinema, além da plateia, tinha um mezanino, que a gente chamava de torrinha. Então quando enchia embaixo, o pessoal subia, ou às vezes alguns gostavam de ficar lá em cima e tal. Mas era pra gente uma, assim, grande oportunidade cultural. Não se tinha televisão na época, né? Mas tudo isso aí teve, como centro aí para nós, crianças, o cinema de Volta Grande, que era onde inclusive a gente via as obras do Humberto Mauro, né? Porque a jornalista e professora Fernanda Carralini, ela na sua dissertação de mestrado, né, ela mostra a grandiosidade do trabalho dele no INSE, né, a quantidade, centenas de curtas educativos, e que não tiveram assim, a utilização que poderiam ter tido, porque em muitos locais as escolas não tinham projetores, era o caso de Volta Grande, né? Então a gente viu poucos curtas dele lá, por isso que não havia só o cinema. Então. Mas então, na minha memória, o cinema de Volta Grande, Cine Volta Grande, era o nome da época, uma forte presença na infância da gente. Eu sou carioca, né? Na verdade eu nasci e moro e vivo no Rio de Janeiro a vida inteira. Minas Gerais é para mim um link com a minha origem, que eu me lembro de garoto, na minha cidade, em Recreio, a gente ter uma sala de projeção, e era uma coisa que existia de verdade para aquelas pessoas ali. E quando eu tinha mais ou menos 10, eu era jovem,
a sala foi fechada. Bom, eu vim para aqui em 1941, porque eu não sou filho daqui, né? Quando eu vim para aqui em 41, o cinema era da família Ramon Vicente, era ali por lado da linha de Ubá, naquela linha de Ubá, né? O cinema era ali. Depois veio um outro senhor de fora, botou um cinema lá no outro clube, que era o Flor da Mocidade, chamado-se Sebastião Fernandes. Esse Sebastião Fernandes teve um cinema ali no Clube Flor da Mocidade, parece que até 1949, 50, por aí assim. Depois ele foi embora para Belo Horizonte, aí chegou esse Amaro de Campos, veio para aqui, Amaro de Souza Melo, e ele então botou a funcionar o Cinema Eldorado, que ele deu o nome de Cinema Eldorado, não? E depois, logo depois, eu também arranjei o cinema em 16mm, ali no Clube Flor da Mocidade, e comecei a fazer concorrência a ele. Era uma briga só. Porque no lugar pequeno, assim, tem muita controvérsia, muita coisa, né? Eu já era empregado, eu já tinha o cinema para mim era apenas para distração mesmo, porque eu toda a vida gostei muito de cinema. E eu tendo um cinema na cidade, eu, incentivado pelos habituês do cinema, escolhia os filmes que eles queriam, que o cinema isso é o que o povo quer, né? Então eu escolhia com as distribuidoras os filmes que eu sabia que agradava a todos eles. E assim mantive um cinema que funcionou até 1962. O título que eu dei é o cinema Sonho de Criança. Sonho de Criança, porque era um sonho que eu tive quando era criança. O Cine São Jorge surgiu através da paixão do senhor Ainor do Vale Silveira. O senhor Nonô, como era conhecido, era agente ferroviário em Dona Eusébia. Sua paixão pelo cinema fez com que ele montasse ao lado de sua casa uma sala de exibição. A paixão dele era ter um cinema, mas um cinema bom mesmo, né? Mas infelizmente não tinha condição de pôr, né? Então botou isso daí, tadinho. Foi feito uns banquinhos. Você nem imagina a complicação que deu para poder botar. Era os bancos de tauba comprido, com encosto, tudo ele que fez, né? Ele tinha o motorzinho no terreiro, a serrinha, ligava na luz, ele fez tudo. Tudo é ele. Com o maior prazer, coitado dele, fazendo. Não durou tão pouco. Eu falo assim, durou pouco. Não deu certo. Porque ele tinha um sócio, né? Era até meu tio, o sócio. Ele chamava Vitório Vicentini. Mas aí atrapalhou. Passava o sábado à noite, às 8 horas que eles começavam. E passava domingo durante o dia, e passava domingo à noite. Sempre o mesmo filme. A maioria naquela época era faroeste, né? Filme de Tarzan, esses troços. Não é igual hoje, né? Esses filmes que o pessoal gostava. Quem podia ir é Cataguás, né? Porque lá tinha cinema bom e tudo. Eu peguei em Cataguás, numa época que tinha 3 cinemas em Cataguás. Era um número, tinha um cinema pequenininho e os 2 cinemas grandes que disputavam na Praça do Barbosa. Né? Nesse momento, enquanto se construía o prédio, isso início dos anos 50, final dos anos 40, início dos anos 50, o Augusto Cunha, que era o dono do cinema, ele monta ou constrói uma espécie de um barracão onde ele projetava os filmes enquanto estava construindo o outro cinema, que ele não podia perder o comércio. E esse barracão dos Cunha povoou as minhas fantasias de menino em função do cinema. Foi ali que eu vi vários filmes de capa espada, filmes americanos, né? Praticamente início do Technicolor. Né? Esse cinema chama Edgar em homenagem ao Edgar Brasil. Não, é homenagem ao ex-dono do cinema.
Então, ex-donos de cinema também são homenageados, porque eu acho até bacana isso, que é uma maneira que eles tiveram de resistir, continuando com a sala de cinema, né? Ele passava filmes europeus, vários filmes europeus, que eram os filmes mais assim, vamos dizer, de vanguarda, os filmes mais, entre aspas, cabeça, né? E ao mesmo tempo passava filmes da Atlântica, que era o grande, onde o Nelo segurava suas pontas. O Nelo vivia reclamando que tudo dava prejuízo. Então ele ficou rico pelo seguinte, porque com o prejuízo do cinema ele comprou a fazenda, o prejuízo da fazenda ele comprou leiteria, e o prejuízo da leiteria ele comprou qualquer coisa, eu acho que a cidade inteira, e ele vivia reclamando. E o Nelo não figurasse essas coisas, só assim, parece Cinema Paradiso isso, porque ele não tinha muito saco de ficar ali a noite inteira com aquela porra de passar o filme, tá vendo? Então, como ele acordava cedo, claro, para cuidar lá do leite, senão ele não tinha tanto lucro assim, com prejuízo do cinema, ele, lá pelas tantas, se o filme tinha 4 rolos, ele botava o primeiro, já pulava para o terceiro, em vez do cinema, o filme acabar às 9h30, acabava às 9 horas, porque ele tinha que acordar cedo, né? E eu lembro que o pessoal falava, bom, realmente o filme russo é confuso mesmo, por isso você não entendeu direito. Eu só queria trocar essas coisas do Nelo Machado. Interessado em fotografia, Humberto Mauro troca uma coleção de selos por uma máquina fotográfica e conhece Pedro Comello, imigrante italiano e fotógrafo da cidade. Os dois compraram uma filmadora francesa Pathé Baby de 9,5 milímetros, além de alguns metros de filme, e filmaram seu primeiro curta, Valadião ou Cratera, um filme de aventura, o primeiro do ciclo de Cataguases. Nascido em 1897 em Volta Grande, na época distrito de Além Paraíba, município da Zona da Mata. Porém, foi só em Cataguases que Humberto Mauro iniciou e amadureceu o aprendizado técnico e artístico que o tornaria, na opinião de críticos e historiadores de cinema, um dos mais importantes cineastas brasileiros de todos os tempos. O chamado ciclo de Cataguases, surto de produção cinematográfica que a cidade conheceu nos anos 20, revelou 3 nomes principais: Humberto Mauro, Pedro Comello e sua filha Eva Nil, pseudônimo de Eva Comello, uma das mais conhecidas atrizes do cinema brasileiro no período mudo. O Humberto viveu o cinema, né? O cinema para ele era o ideal, já desde a juventude dele. Quando ele viu o cinema, ele falou, bom, se os outros podem fazer, por que nós não podemos fazer? O negócio é mais fotografia, o fundo seria fotografia. E ele se entusiasmou pela fotografia, e depois ele conseguiu financiamento e começou a fazer filmes. E daí foi a vida inteira, né? Sempre com aquele espírito profundamente mineiro. O Humberto era essencialmente mineiro. Mauro fez um filme a cada ano, de 1925 a 1930. Olha a data, 25 a 30. Quando até o cinema americano lutava com dificuldades naquela época para fazer filme. Então ele consegue isso numa cidade do interior como Cataguases. Foi em Cataguases que eu sonhei todas essas poucas coisas que eu realizei na vida. Foram mais de 50 anos de cinema, ou outros que dediquei à eletricidade e o rádio. Ainda ontem eu estava falando que se eu fosse um homem de literatura, se soubesse escrever, porque eu faço minha literatura e minhas poesias no cinema. Mas se eu soubesse escrever, ia contar sobre a minha meninice em São José, atual Além Paraíba. Humberto Mauro é um mundo do cinema. É o princípio, o meio e o fim. Humberto Mauro é fundamental para o cinema brasileiro. Nada mais justo seja chamado de pai do cinema brasileiro. Foi o primeiro autor de cinema no Brasil. Gênio, né? Ele tinha escrito dicionário de Tupi-Guarani, ele era radioamador, ele fazia licores, sabe? E ele tinha um humor fantástico, né? Um humor, ele era um debochado, engraçado, divertido. É um romântico. Alex Vianney, um romântico, né? Tem poucos românticos.
demais, no Brasil principalmente. O brasileiro acha que o sentimental é o romântico, né? Acha que o Roberto Carlos é romântico. Eu acho tão engraçado achar Roberto Carlos romântico, que me conste, Roberto Carlos nunca quis mudar o mundo. E realmente o romântico é aquele que quer modificar o mundo, né? Ele transmitia um carisma assim, muito grande, uma simpatia grande, aquele jeitão dele, né? E isso aí era sempre encarado por nós como orgulho, né? Ter aquela figura ali, né? Quando saiu o Canto da Saudade, quando foi lançado e que recebeu em 52, no ano do lançamento, o chamado Prêmio Saci, que era um tipo de um Oscar brasileiro da época, né? Como melhor filme, né? Aquilo pra gente foi um orgulho muito grande. A expectativa que nós tivemos grande em relação ao Canto da Saudade. Foi o último longa do Humberto Mauro, né? Foi filmado em Volta Grande. Ele começou em 1950 e só finalizou em 52 por problema de recursos, né? A cidade foi muito mobilizada. Eu inclusive, era aluno do primeiro ano, tinha o primeiro ano primário do Grupo Escolar Capitão Godoy, e nossa professora, Dona Yolanda, né? Professora na vida real, no filme ela é a professora, porque o filme, o Canto da Saudade, começa com uma professora contando para os alunos uma lenda ali da região. Bem, antes de começarmos a nossa aula, quero dar a vocês uma boa notícia. Na próxima semana, vamos iniciar a nossa excursão pelo município. Ele falou comigo que já tinha falado com o Sidônio, meu marido, e que eu poderia fazer parte do filme dele. Eu não sabia nem o que eu ia fazer. Aí que eu vi, Dona Cora falou comigo, o Humberto escolheu você para trabalhar no filme dele. Eu falei, fazer o quê? Ela falou, não sei. Deve ser alguma coisa de aula, né? Eu falei, deve ser. Aí ele combinou comigo de ir para uma fazenda. Eu com os meninos e com o pessoal da filmagem, né? E fui, de cara e coragem. Nunca tinha feito um filmezinho, nada. Nunca. E nem passei nada, maquiei nem nada. Se eu passei um batom mínimo. E termina o filme voltando ela com os alunos, né? Então eu fui um dos escolhidos lá pelo Humberto, mas aquilo mobilizou muito a cidade. Quando o filme estreou, foi aquele sucesso e tal, porque as pessoas podiam se ver na tela, né? E ele, a partir do momento que veio para o INSS, produziu muitos dos seus curtas-metragens lá em Volta Grande. Então havia assim, uma presença cinematográfica grande. O próprio Humberto Mauro foi ator de vários filmes. Há quem diga que é porque ele gostava de aparecer. Não, não é isso. Ele não tinha ator, né? Ele precisava de colocar os atores no filme. Não tinha como pagar. Ele tinha o quê? Tinha um roteiro, tinha a técnica, tinha a aparelhagem, tinha de repente o local, porque ele filmava, ia para Volta Grande, ia para Cataguases, mas ele não tinha ator. Então ele filmava dentro das possibilidades que ele tinha. O Canto da Saudade 52, o Coronel, que ele é o ator principal, ele faz uma homenagem a Roquete Pinto. Todos os trejeitos do Coronel, até a forma de gesticular e de se vestir, nada mais é que uma reprodução do Roquete Pinto. Eu, o Coronel Januário, digo, não basta! Não basta por quê? Porque eu vos darei mais. Eu darei a cada um de vocês, tomem nota! Eu darei a cada um de vocês casa, comida e roupa lavada. A Velha Afiar é um filme de Humberto Mauro, uma ilustração da velha canção popular do interior do Brasil, utilizando tipos e costumes das velhas fazendas. Segundo a historiografia do Cinema Novo, Humberto Mauro foi o fundador do cinema brasileiro e o filme A Velha Afiar
fala do ciclo da vida e é uma canção folclórica. Estava o homem no seu lugar, veio a mulher lhe fazer mal. A mulher no homem, o homem no boi, o boi na água, a água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha piar. Ele é um vídeo antológico, né, considerado o primeiro clipe brasileiro e um dos primeiros do mundo. Inclusive, comentando sobre ele com Hans Donner, o mago dos efeitos especiais da Globo, o Hans disse que admira muito que Humberto, naquela época, sem condições, tenha conseguido fazer aquele primeiro clipe. Gente, o sofisticado é sempre simples. Não tem como. O sofisticado não pode ser complicado. A gente observa, é isso. E ele realmente era muito sofisticado. E eu acho que no Brasil, de todos os estados, Minas é o mais sofisticado. Pois é, Noiva da Cidade. Foi engraçado como eu entrei nesse filme, né? Um dia me liga Alex Vianney, que era uma figura fantástica. A gente pede a bênção onde ele estiver. E eu não conhecia ele na época. Ele me ligou, que eu tô com um problema sério. Eu tô para começar o filme Noiva da Cidade e tá tudo pronto. Estamos e duas. O Humberto Mauro não fez exigência nenhuma, quase, mas duas exigências ele fez: que ele aprovasse a atriz que ia fazer a Noiva da Cidade e que ele dirigisse uma cena que tinha de trepada da Noiva da Cidade com o vento. Então eu levo atrizes ótimas, aí mencionou as atrizes, levei a atriz, ele não aprova ninguém. Aí ele falou assim, quem sabe ele aprova você? Eu falei assim, não, pelas atrizes que você levou. Eu não chego nem o dedão do pé, mas quem sabe, a gente nunca sabe, né, como é que as pessoas reagem. Ele falou, você iria lá comigo? Eu falei, claro, para conhecer Humberto Mauro vou até o inferno, né? Aí fomos para lá, para Volta Grande. Aí pegamos o carro, fomos. Chegamos lá umas 8 horas da noite, assim, saímos do carro, tocamos a campainha, aí abre a porta, aquele homem, ele olhou para mim. Minha noiva da cidade! Me abraçou, quase caí de bunda. Mas Humberto, numa das suas falas, né, ele dizia que Volta Grande inteira era uma locação cinematográfica, porque a população toda participava e tal, né? Mas eu me lembro quando foi filmado A Noiva da Cidade, que mobilizou, e a Elke Maravilha, que com toda a sua exuberância, simpatia, né, mobilizou a cidade, segundo dizem os que estavam lá, eu já não estava mais, faziam fila para beijar a Elke, né? Então foi uma mobilização também muito grande. E esse filme, ele tem um detalhe, né? Uma trilha sonora maravilhosa, com participação ali do Chico Buarque. Então o Alex Vianney, que era um admirador, um cultor do Humberto, né? Foi uma outra forma também de mobilizar a cidade. Ou será que a moça lá do alto não escuta o sobressalto do coração da gente? Ai, quanto descuido dessa moça, que papai tá lá na roça e mamãe... Aí eu me senti muito homenageada, né? E é uma pena que o Brasil não conheça ele, né? O Brasil não conhece. Tem jornalistas que eu converso, às vezes, eu falo em Humberto Mauro, eu vejo que eles não... Sabe quem é Humberto Mauro? Não. Gente, Humberto Mauro é TV de casa, né? Para o jornalista, então, né? Para certos segmentos, é
Deveria ser para todos, mas... Então, quando a Fundação adquire o prédio que era o Cine Machado, o cinema do Nelo, que a gente brincava, né, chamava de Neloscópio, né, brincando com o cinemascópio, quando adquire e passa a fazer obras em função de montar um centro cultural, acho que aí é que é retomado verdadeiramente o nome do Humberto Mauro. O que me entristece é um pouco o descaso das pessoas. Acho que essa minha falta de profundidade a respeito da obra do Humberto se deve um pouco ao descaso das pessoas em dizer para mim, levar a obra do Humberto para mais gente. Quer dizer, como eu, existem muitas pessoas que conhecem um pouco só ou quase nada do Humberto. E eu acho que isso é um grande equívoco. O brasileiro, nós, culturalmente, tratamos muito mal os nossos heróis, os nossos ídolos, né? E eu acho que o povo da Zona da Mata e o povo mineiro trata muito mal o Humberto. Eu conheço pessoas como a Marlene Junqueira, lá de Volta Grande, que tem uma luta enorme para valorizar a obra do Humberto, até com uma perspectiva econômica para a região. Ela tem uma ideia de transformar essa relação linha férrea, que foi estagnada, coincidentemente também nessa mesma época, e agora está sendo retomado como uma coisa positiva que já deveria ser há séculos, né? Alinhar a linha férrea, Volta Grande, Além Paraíba, Cataguases, Museu Humberto Mauro, a casa dele, a obra do Humberto Mauro, transformar isso tudo numa justificativa turística para a região, que é uma grande sacada. Ele me emprestou muitos filmes, eram assim, para as escolas, né? O objetivo era isso, atender as escolas, com os filmes de Humberto Mauro. Então ele me emprestou muitos filmes daquele aí que eu exibi aqui no sindicato. Tem um lá que eu até tenho lembrança até hoje, sobre aquela poesia, Meus 8 Anos. Tem um filme sobre essa poesia, Meus 8 Anos. E muito bom esse filme. Esse filme eu exibi aqui no sindicato aqui, de Humberto Mauro. E nossa amizade foi assim. Agora eu reconheço que foi um marco, porque Cataguases teve o Humberto Mauro nos anos 20 e o longa-metragem, o Anunciador, e depois que eu sabe, estou dizendo assim, uma coisa produzida lá, brotada de lá, não é filme que foram lá usados de cenário, produções de cidades grandes. Não suporto números, tenho horror de números, eu tenho o cérebro deturpado. Eu peguei os feriados aqui, 1 hora, 3 horas, 1 hora, não, era 10, 1 hora, 3, 6 e 20 horas. E sessão lotada. Eu fui indo, 10 acabou, 1 acabou, ficou 3, 6 e 8 horas. E nas quarta-feiras tinha sessão de mulheres. Mulher não pagava. Não pagava. Homem pagava. Enchia isso aqui desse quando. 300 mulheres, 100 homens, 50 homens, tal. Depois veio o seriado no sábado. Só filme bom. Começou a dar 2 sessões. Um pagava, o outro não pagava. E botava aí 300, 600 pessoas, e os filmes muito bonitos. Eu fiquei aqui, nossa, nem pode contar. Os nossos elos de ligação com o mundo exterior, né, eram os jornais, que chegavam também de trem, era o cinema e o rádio, né, sendo que o rádio sintonizava mal e tal. E tinha o Canal 100 que o povo adorava. O João Ladara, nossa, mas ficava no cantinho ali só para ver só o Canal 100. Era preto e branco, só futebol. E eu dava aquela música, nossa mãe, ficava lotado, enchia. Mais de 100 mil torcedores numa expectativa nervosa que iria durar 90 minutos.
E me lembro de ter assistido filmes sensacionais no cinema de São José, coisas assim, obras-primas do cinema brasileiro. Cheguei a ver muito filme, mas muito filme de Charles Chaplin. Pornô chanchadas maravilhosas, comédias maravilhosas, como Oscarito, Grande Otelo, Anquito, Anselmo Duarte, Silfarne, Eliana, Violeta Ferraz. O cinema brasileiro era um negócio assim sensacional, interessantíssimo naquela época. Os brutos também amam. 10 Mandamentos, que é ópera. O Último Pôr do Sol, Kik Douglas e Rock Hudson. O Último Dia de Pompeia, Jim, Eu Te Amo, Romo Remo, A Face Oculta, bom. Levar de Mitch, bom. Só filme. Dólar Furado. Depois tem Os Quartos da Ave Maria. Só filme de muito bom mesmo. Aí depois foi caindo um pouco. Uma coisa que marcava muito era que sempre, antes de começar a sessão, havia uma música, né, ambiente lá, né, que terminava, o sinal de que ia começar a projeção era um trechinho daquela cavalaria rusticana, né, daquela música erudita. Então a gente já ficava esperando, naquele momento todo mundo começava a silenciar e tal, né. E um fato interessante também, houve uma grande enchente, uma tromba d'água que caiu lá próximo a Leopoldina e que causou uma destruição grande lá em Volta Grande. Foi muito grande o estrago, né? Algumas casas desapareceram. A igreja metodista, por exemplo, que nós frequentávamos, ficou só o alicerce, sumiu toda a construção. Campo de futebol ali, desapareceram os muros, né? Então houve um estrago muito grande. Mas por uma coincidência, o Zequinha Mauro, filho do Humberto, que era o fotógrafo das produções dele, estava em Volta Grande, me parece que passando a lua de mel. Ele estava em Volta Grande. Então, quando começou a água a surgir, ele pegou o equipamento, foi para o ponto mais alto e registrou o que ele pôde, né, daquele cataclismo. Depois foi feita uma edição do filme, né, parece que eram uns 20 minutos, meia hora, né, em que ele mostrava a Volta Grande antes, depois, durante o estrago e após, né, o cataclisma lá, que gerou mortes e perdas, enfim, né. Então, esse filme que estava lá, sempre que alguém recebia um visitante de fora e tal, conversava lá com o seu Lucas, né, para que houvesse a projeção do filme da enchente. E havia um detalhe interessante, que os rolos de filme chegavam de trem. Eles iam no expresso que ia do Rio lá passava por Volta Grande, né, para Carangola, né, passava lá em torno de 14 horas. E então a gente ficava sempre ansioso, né? O rolo chegava na véspera, na terça-feira. A gente ficava ansioso para que o trem naquele dia não tivesse qualquer encrenca que fosse suprimido, para ter a garantia da exibição. Chegavam os jornais, as revistas, chegavam de trem, os filmes, né? Mas chegavam sobretudo as pessoas, né, que chegavam e voltavam. O Fernando Brant, na letra que ele fez para Encontros e Despedidas, que foi musicada pelo Milton Nascimento, ele fala, né, muito disso, que a estação, né, é a vida deste meu lugar, e era de fato. E eu varria, cantava cartaz, botava os cartazes na parede, por causa da mão tinha problema, eu varria tudo, chegava às quarta-feiras o material de cinema do trem, eu apanhava para trazer para o cinema, depois eu voltava o filme para mandar para Cataguases. Eu vi muito namoro, tinha uma fila enorme lá atrás do cantinho da fábrica lá, fazia uns namoros. Aí um falava assim, ó, eu vi uma lanterninha, deixa nem beijar, nem agarrar, estava bravo comigo. Aí eu botava, aí botava lá para fora, lá, um ficava lá, um me jogava um troquinho na mão, eu ficava meio meio cá, aí deixava esgarrar, aí vinha uma mulher de fora aí, eu olhava, com outros homens aí, eu ficava assim na minha. Falava, você fica quieto, rapaz, fala que eu tô aqui sozinho não. Aí quando vinha uma mulher atrás do marido, ó,
para fazer. Eu não vi não. Dá uma olhada, o cinema está escuro, a lanterna está aqui, tem para fazer. Eu vou iluminar naquela cara de todo mundo? Não pode fazer isso. O cinema de São José, ele era assim, sei lá, parecia mais charmoso, mais sei lá, ele era mais mágico, tinha uma magia interessante. Eu me lembro também de umas coisas que a gente, quando menino, fazia muito. Não podia entrar no cinema descalço. Não podia entrar descalço. E a gente tinha uns colegas aí na época, que a família muito pobre, e eles não podiam entrar descalço nem de chinelo. E a família muito pobre, às vezes o garoto não tinha um sapato para pôr no pé, um tênis para pôr no pé. A gente fazia o seguinte: a gente arranjava um pedaço de esparadrapo, enrolava no dedo do pé direito e emprestava o sapato do pé direito para ele pôr no pé direito dele para entrar no cinema. Aí podia entrar. As condições eram precárias, inclusive de projeção. Os filmes, quando iam para essas cidades menores, já estavam, né, o celuloide ali já bastante danificados pelo uso e tal. E não sei se produto do desgaste do filme, o próprio equipamento também precário, havia constantemente interrupção do filme, arrebentava e tinha que haver uma colagem, né? Sendo que o que ficou assim, muito na minha mente foi um clássico do cinema chamado Cidade Nua, né? Que arrebentou 21 vezes. Foi o recorde, né? O Cineclube tinha um nome até legal, que homenageava o Sergei Eisenstein, aquele cineasta russo. Então eu era muito novo, mas já me interessava, né? E lia muito sobre cinema e não tinha acesso. Achei que era uma forma de participar, principalmente para assistir filmes, né? E nós também discutíamos, fazíamos debates, né? Era um cineclube com aquelas projeções em 16mm, né? Que era coisa viável, era mais barato e se conseguia muita coisa até de graça no Rio de Janeiro, principalmente documentários. A Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio foi, durante uma certa época, uma grande supridora de filmes antigos, filmes completamente fora de circuito, para os cineclubes. E a gente normalmente exibia no teatro do Colégio Cataguases, que era o lugar que tinha cadeira e uma tela para fazer essas coisas. Aqui em Paraíba, eu acho que por essa, digamos assim, esse meu amor, por gostar de cinema e principalmente de ver filmes e também poder dividir, que eu sempre gosto muito disso com amigos, pessoal, quando eu vejo um filme do cacete, bom, não sei o que, eu falo, pô, eu queria que fulano visse, as pessoas vissem e tal. Eu, a uma certa época, resolvi, com os amigos daqui, que me ajudaram, mas a criar um cineclube, que chamava simplesmente Cineclube Além Paraíba, basicamente com a ajuda lá do pessoal do CAP, né, do Colégio Além Paraíba na época, que era o Fernando Lúcio, e principalmente o Clito Mota, né, que era meu amigo particular e deu muita força para aquilo. Então a gente tinha um grupo de pessoas e que nós trazíamos aqui o chamado cinema alternativo, do que era disponível em 16mm. Era necessário assistir mais filmes, conversar sobre aqueles filmes, como eles eram feitos, as técnicas, as linguagens, os temas, né? Então logo a gente viu de cara que formar um cineclube era muito importante, não só para Leopoldina, como para todas essas cidades que estavam incluídas no projeto. Então a gente tentou na época ser até meio que um estimulador disso, né? Então formamos aqui na cidade esse cineclube com exibições semanais de vários filmes, boa parte deles ligados à programadora Brasil, que tinha todo um sistema de distribuição garantindo os direitos autorais para os autores, né? E a gente poder fazer a exibição gratuita, mas de uma forma legal, né? Embora a gente também usou outros filmes que não tivessem necessariamente uma forma assim mais legal de exibição, mas a gente também, por acreditar que o cineclube tem essa liberdade, né? A gente também fazia exibição de outros filmes interessantes que a gente não tinha acesso direto a esse mecanismo de distribuição, tá?
E trabalhamos muito com documentários, né? Brasileiros, filmes, somente filmes, não somente filmes brasileiros, alguns estrangeiros também, mas boa parte dos filmes brasileiros, documentários e muitos deles ligados à cultura popular. Que tem os contemplados de Cinemascultura, que hoje em dia são 1040, que estão em 682 municípios. A maior parte dos municípios com um número bem baixo de habitantes, que é a realidade do país, né? 4 mil municípios têm menos de 20 mil habitantes. Pelo menos uns 300 devem estar, né, nessa faixa de município. Mas você pode pensar no circuito S, SESC, SESI, SENAI, tem os circuitos de centros culturais, museus, que não tem nada a ver com contemplação de Cinemascultura, fora todos os cineclubistas que não são contemplados, né? A gente estima até que isso possa chegar até 3 mil exibidores. Apesar deles cumprirem um papel fundamental na diversificação, a gente chama até, da mesma forma que você tem dieta alimentar, você tem uma dieta cinematográfica, uma dieta cultural, né? E eles servem para ampliar esse cardápio, essas formas de ver o mundo, de analisar o mundo, de mostrar o mundo. E o fim estava próximo. Com a difusão da TV aberta e do videocassete, os cinemas do interior perderam seu lugar. Aos poucos, as salas foram fechando e nada foi feito. Nas décadas de 1970 e 1980, as salas começaram a fechar em quase todas as cidades da região da Zona da Mata Mineira. As poucas que resistiram fecharam as portas até o final da década de 1990. Em muitas cidades, nunca mais irão reabrir as portas, dando lugar, em muitos casos, a igrejas ou a outros espaços comerciais. A perspectiva do sonho, da fantasia, né, da sala de projeção e poder proporcionar um tipo de entretenimento que eu julgo fundamental, né, que foi tirado por uma época, por uma geração de fracasso do cinema, do audiovisual, de uma certa forma. Funcionava com 10 pessoas, menos de 10 não funcionava, não podia funcionar. É prejuízo, luz, carvão. Por esse descaso com a oportunidade da fantasia, com a oportunidade da cultura de modo geral, não só o cinema, mas o teatro também, a leitura também, o hábito da leitura. Fim de 74, começou a decair, foi a época que começaram os cinemas a realmente entrar em decadência. Até o ponto que nós tivemos que escolher enfrentar uma situação difícil ou fechar. Em 87, mais ou menos, que eu vi o Marco pediu fazer, ia fechar 87. Cinema Brasil, de domingo, agora o Cinema Brasil é um cinema de Porto Novo com 750 lugares. As sessões eram tinha uma matinê às 2 horas, que era o mesmo filme de sábado. Eram 2 sessões, uma às 6, às 6 e às 8, ou 6 e meia, 8 e meia, dependendo do tamanho do filme, ou 6 às 8 e meia. Eu morava, onde eu morava era de frente para o Cinema Brasil. Eu, às vezes, de casa, eu via. A sessão era 6 horas. 5 e meia, muita gente chegava carregando cadeira, porque o cinema já estava lotado. O cinema de 750 lugares. Para sentar no corredor e assistir o filme. Então o negócio dele era ganhar dinheiro e ganhava dinheiro. Entendeu? Depois, quando ele entrou em decadência, o cinema entrou, ele começou a fechar também, já não dava mais para ele como negócio. Então ele foi fechando o cinema, fechou de Além Paraíba, os 2 daqui vendeu ali para o de São José, para onde está o Chabelas, né? O de Porto Novo, depois de muito tempo, nós conseguimos fazer um esquema lá para vender para a prefeitura. Eu participei dessa negociação para vender para a prefeitura, depois então que resolveu fazer um cinema lá, que está lá até hoje. Então eu fico imaginando as gerações, e eu me incluo nessa galera, essa geração que foi tolhida dessa oportunidade de ver coisas interessantes, de descobrir um ofício às vezes, de descobrir uma paixão, um entretenimento, e perceber o mundo de outra forma, né? Que não só aquela coisa, né, ferro e fogo, né, do acorda, trabalha, dorme, reproduz, né?
Eu acho que surgiu uma outra geração, né? Eu acho também que, eu acho isso é um fato, né, um fato notório, não, uma coisa notória, que é o advento da televisão, né? O crescimento da televisão como meio importante de prender as pessoas em casa, né? A alta profissionalização das novelas, dos noticiários, dos programas esportivos, essa coisa toda. E, inclusive, se você ler um pouquinho a história, digamos, comercial do cinema, vai ver que a década de 50, eles ficaram tão preocupados que começou realmente a cair público, era uma novidade você ter um negócio dentro de casa, aquelas coisas preto e branco, até meio arredondadas, né? Tanto que foi na época que inventaram o Cinemascope da Fox, inventou o Cinemascope para ter uma coisa nova, quer dizer, aquela tela imensa. E o 3D, porque agora voltou como alternativa para levar público dentro do cinema, o 3D, nessa terceira dimensão. Eu me lembro daquilo, aquilo projetava lá em Cataguá, aqueles óculos de papelão. Acho que chegou a passar uma época lá, um negócio que não deu muito certo. Mas no decorrer dos tempos, da evolução das coisas e tudo, nós estamos sabendo disso, o que veio acontecer? O cinema passou a perder o público, né? Aí com a chegada do videocassete, então, aí é que perdeu mesmo. O cinema você passou a ter o cinema dentro de casa, do jeito que você queria, né? Como hoje você tem o DVD, né? Você tem o cinema dentro de casa do jeito que você quer. Não que isso fosse uma alternativa artística, né? Porque os primeiros, essas tecnologias sempre assim, as primeiras coisas a serem lançadas são os blockbusters e as merdas americanas. Os filmes de arte vão ficando para depois. Mas é uma saudade assim que vocês não imaginam que é, porque era a vida da meninada, da rapaziada, da juventude e das famílias daqui do bairro. Era o cinema de São José. Sair para o cinema é um ato, né? Você se veste, você bota desodorante, bota o sapato, etc, etc, se apronta para ir ao cinema. Quanto à televisão, não, você tem aquilo tudo em casa, você vê de bermuda, ou, enfim, você está à vontade e tal. Só que a televisão, eu volto a repetir, é um eletrodoméstico tanto quanto a geladeira, enfim. Não tem nada a ver com o cinema, né? A magia do cinema. Mas o problema é esse, o cinema hoje, pelo menos aqui no interior, não é o cinema que vai... Não vai ter retorno, vai acabar mesmo no futuro.